Sabia, Ninho, que assim, até vou aproveitar o dia que o Leque faleceu, cara, eu acho que só conversei com uma pessoa, acho que foi só com cabeça, que eu fiquei de longe, não consegui entrar, né, porque o Leque era uma pessoa, cara, pensa num cara do bem, era o Muito, Leque, cara. muito. Então assim, até me emociona porque ele é um menino que sempre lutou pelo funk, junto com o Ninho, dois meninos, Diferente aí. muito, cara, e quando ele caiu daquele 28º andar, cara, que eu fiquei sabendo, que eu não esqueço nunca mais na minha vida. Foi uma das coisas também que me desmotivou, essas mortes, tudo que aconteceu, cara, tudo isso mexe com a gente. Mexe, mexe. Porque não é só o fato em si, que foi coisas malucas, loucas, mas tudo que a gente passou junto pro funk chegar onde chegou, né? O último que eu tive Todas as contato, lutas, né? todas as lutas, foi o Felipe Boladão também, que era um menino formidável, que eu peguei o final dele, meu final foi com ele. O pai dele era um cara muito legal. E aí, ver tudo isso se acabando. Duda também, histórias maravilhosas com Duda. Duda era o cara do videogame na casa dele. Ele tava lá, tal, tinha as coisas dele. Mas ele era um cara caseiro. E era um cara, meu irmão, que também... Cara, eu vi coisas monstro, dele. né? Ah, não, é diferenciado. É outro tempo muito, mesmo. muito diferente mesmo. Duda era Bem, muito além. bem. Ó, vou até mandar um abraço aqui pra a minha amiga Carla, né? A Carla Rodrigues, eu ficava na casa dela muito, que a gente faz tantas amizades, que ela morava próxima a Laser. Então, tipo assim, eu ia pra casa dela primeiro, tomava café, almoçava, ia pra Laser, voltava, café da tarde, pra você ver o quanto que a gente gostava, né? E eu quero até falar pro pessoal aqui da live que eu tô aqui no podcast Magia do Funk 013, né? Um programa que, meu, só enaltece, traz tudo isso de volta. É muito bom, porque muitas pessoas não conhecem mais a história do funk. Verdade, mas vai conhecer, Sabia? vai ficar registrado pra sempre. É né, isso irmão? aí, cara. Porque você vê que a molecada hoje, a música hoje que acontece, o Ninho sabe. A música, quando explodia, ela não ficava 15 dias, um mês, Não, 2 ela meses. ficava um ano, se possível, 2 Isso. anos. Uma Highlander da vida, tu lembra? Nossa. Era 2 anos tocando, Barriga- entendeu? barriga viveu. Renascidos do Borel, uns 3 anos, sempre te ter parte 2, parte 1, né? Leque mesmo, com o Ninho, a música do Trabalhador, aquele outro sucesso que vocês tinham, Não é Capuz na Apologia, Cara Capuz também. na Cara. Meu, é muito som, muita música. Então, hoje, infelizmente, são tantas músicas boas, Hoje a música cara. tem validade, né? Tem, muito pequena, né? Muito pequena. Antigamente as músicas eram atemporais, né? Isso, é isso aí mesmo. É um garoto inteligente, por isso que eu gosto dele. A gente aprende aqui. É exatamente isso. Era uma coisa pra sempre. É tipo o que eu faço hoje, o flashback dos anos 70, 80 e 90, que viraram clássicos pra sempre. O nosso funk da antiga é clássico. E eu tenho mais uma observação a fazer. Ah, o pessoal de São Paulo, tal, caramba, pegaram as ideias, tal. Lógico, a gente também pegou ideias do Rio, o Rio pegou dos Estados Unidos e assim vai. Nada se cria, tudo se copia, né? Mas eu já ouvi falar de relatos de um nego blue da vida, tá lá embaixo, lá olhando lá o Careca, o Pichote, o Totô, o Cabeça, os MCs cantavam em São Paulo, Duda, olhando e aprendendo, observando. Olhando, aprendendo, observando. Eu via lá um cara lá em São Paulo também dizer que, tipo, ele era um cara que era empresário de grupo de pagode, mas ele começou a olhar o funk com outros olhos e ele começou a falar, meu, eu vou colocar todo o meu profissionalismo no funk. Então, São Paulo reuniu tudo. E quando reuniu, virou a era. capital, meu Onde irmão. São Paulo mete a mão. É isso tem aí. o- Foi, pô. Eles começaram a fazer baile lá, eles pegavam 20, 30 MC. Era 3, 4 do Rio com porção da Baixada. Exatamente. Porção da Baixada. E o que o João Exatamente. falou era isso. As molecadas que foi vindo depois, tava tudo de público ali. Tudo ali de tipo, olhando bastidores, olhando, pã. Isso. O Rariel mesmo, pô, ele... Trombei, foi quarta-feira, eu fui lá na Feira da Música, lá na Sim. produtora deles. O Rariel, na hora que me viu, ele... E nós não teve Ah, amizade que assim legal, quando ele né? tava assim na luta. Só que ele conhece, Ele eu lembrou. conhece a Assim. minha história, ele veio em mim. Tipo, pô, ficava lá no Polo Norte, lá no baile lá só olhando Você é vocês. guerreiro, né, Ninha? Você é O guerreiro. Kevin era assim também. Eu olhei lá, tipo, quando o rapaz que trabalhava com eles trouxe 4 MC pra mim ver. Aí os caras postavam mais nenhum. Eu falei, mano, esse um pode até ser o cara que faz a letra, pode ser, mas esse aqui, o Kevin, ele tem uma. Olha, que legal, cara. não Tem sabia um brilho disso. diferente. Ele tem um brilho diferente. Então, toda vez que ele me viu, ele tinha um respeito nisso, de eu ter enxergado. E disso daí foi de muito ter convivência com você, Poxa, né? que legal, De- cara. de E eu ver com que outras você- pessoas, é. porque a gente olhava isso, a alma, né, da Isso. música, o espírito da É. música. Tem isso também, sabe, Gui? E você olhar, às vezes o cara
tem mó letrão legal, mas falta alguma coisa. É uma base, ou Uma o ritmo interpretação, e interpretação. uma presença, E né? como nós não tínhamos, né, essa noção, a gente falava, cara, procura melhorar alguma coisa. Outros realmente você vê que não tinha, mas dentro da cabeça de cada um, você sempre está dando o seu melhor. Né? Então você tinha que saber falar aquilo, tal como o Ninho falou. Eu acho que a maioria dos caras hoje que controlam o funk lá são os caras da antiga, porque eles têm ainda esse A raciocínio, base, né? a base, né? Aprendemos isso muito bem, né? Foi legal pra caramba. Tá, João, você já pensou em produzir funk? Eu já fiz algumas Já produções, eu vou te fez? falar como. Ah, eu já não sabia. Ó, 2 caras que você tem que trazer aqui. Um é o Lico, tá? Lico, Som, é. não veio aqui ainda, né? Não. Ele simplesmente só tem todos os shows gravados de todos os MCs da Baixada de 90 até 2011. Em áudio e vídeo. Nossa, Isso, que tá? você desse por magia aí. Ele Áudio cede. e vídeo, E ó, ele tem. coisas assim de Claudinho Bochecha cantando junto que ninguém tem, tá? Ninguém Coisas de tem. Oh, legal. Márcio Goró cantando junto, né? Pegar o Duda. contato dele contigo. Sim, sim. Eu tenho. 13 991 15 8281. Ih, O mesmo de sempre. Explanou Não, tudo. o mesmo de sempre. O mesmo número de É, sempre. isso aí. Desde a época lá. Pode ligar. Desde quando o telefone era só com 9. Não era 9. Não era base, era colagem. A gente pegava umas bases, que essas bases do Rio, a maioria eram todas de funk clássicos Então, você já americanos, né? Então a gente pegava, fazia umas colagens e eu fiz pra algumas pessoas e tal. E a gente ia fazendo assim. O Pezão também. Pezão. Tem o pezão dele também no funk, que ele fez a Pezão. primeira base. É o pé. É. Que logo também quero o pezão aqui Ele também, fez a primeira base do Barriga, cara. Esquadrão do Funk. Esquadrão do Funk, o Pezão, Bode né? sinistro. Esquadrão do Funk. Dá licença, tá? Vou pegar um pouquinho de água, cara. Toda. E é isso, gente. Muito obrigado, pessoal que tá na live aqui. Um abraço, um beijo pra cada um. Tem muita gente aqui que eu fico muito feliz pro pessoal também conhecer esse lado aqui, porque eu faço muito flashback, Guinho, né, Ninho, e às vezes eu não tenho condição de falar muito do que verdadeiramente eu fiz na minha vida, que foi o funk. Certo, vai Né? ficar Então, registrado aí. Vai ter uns cortes teu também, pode ficar sossegado. Que legal, que legal. Então você fazia as montagens, as colagens. Fiz Legal. algumas, eu gostava, sempre fui DJ de mixar, né? Sempre gostei, só que quando eu me dediquei ao funk, eu fiquei mais no funk do que o Bafafinha que ficou na discoteca. Sim. Né? O Bafafinha ficou mais em produção e Isso, discoteca. discoteca e produção. Olha, a coisa era tão perfeita que assim, o Nenê, DJ Nenê também é um cara da Nenê, antiga que vocês têm que Nenê, entrevistar sim. também. Ó, cada hora que vir um cara da antiga, mais nomes vão surgir, tá, gente? Sim. Então, assim. Cid, o Anjinho, Cid, um monte de isso. gente. Cara, o Anjinho produziu a base da Ele quer que a gente- existência. Ele falou, pô, mano, aqui em São Paulo, se fosse em São Paulo, o podcast de vocês seria aqui. Ele falou, Trabalhador. Foi ele. Ele. Favela. Isso. Meu, era. Assim, muitas pessoas passaram. Até falo do o japonês mesmo, cara. A gente sempre foi rival, né? Mas na música, nas equipes, ele tinha lá a estrutura dele maravilhosa. E a gente tinha os nossos MCs, aquela batalha pra lá, a gente pra cá, a gente saía daqui ia pra lá. Mas era aquela rivalidade gostosa, né? Sadia. Então, teve muitas coisas na Baixada Santista. Teve também um dia que eu acordei de manhã e meu nome estava estampado no estado de São Paulo, lá como era o cara que fazia distribuição de produtos, de entorpecentes, essas coisas todas, produtos de pirataria, CD de proibidão. Nossa. Aconteceu isso comigo e, nossa, foi em 2002. Nesse dia ainda, o Corinthians vai e me pede pro Santos. Lembra que foi a... Isso! Cara, imagina. Hoje eu dou risada, imagina meu dia. Né? Aí eu fui depor no Palácio da Justiça, cheguei lá, ó, meu nome é DJ João, tal, mas o que é? Aí tinha umas gravações lá de um repórter, aí colocou, não tinha nada, ele, pô, mas o que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu pensei que era outra coisa também, porque eu não faço nada disso. Não, pode ir embora, isso é sensacionalismo e tal, mas assim, comigo foi assim, mas outras pessoas responderam o processo. Né? Então o funk sempre foi aquela coisa assim, na Baixada não foi fácil acontecer o que aconteceu não, gente. Qual Tinha foi a sua maior perseguição dificuldade forte. No funk, naquela época? naquela época eu acho que a maior dificuldade, cara, era a gente permanecer na rádio em um lugar só para poder fazer nosso trabalho. A rádio não era pirata. Então,
era pirata porque a gente não conseguia tirar a documentação. Como então, que ficava no ar? cara, a gente ficava um tempo num local, um tempo em outro, depois em outro e aí indo. Pelo amor de Deus, isso faz tempo, hein, gente? Já prescreveu, já, hein? Mas isso ajudou muito. E Muito. o sinal pegava bem, cara. Pegava, cara. Mas não como hoje, por exemplo, que existem os sistemas de link. Hoje YouTube. você consegue. Tá saindo. Isso, olha lá, que bacana. Olha o DJ João na tela lá. Né, e estar vivo pra ver tudo isso aqui, gente, é muito bom. Ó,